Bom dia, começa agora Espaço Editorial, um programa da TV Colunas do Triângulo. O nosso entrevistado de hoje, Odival Ferreira, vai falar sobre as suas produções literárias. Odival, bom dia. Bom dia, Ivone, um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Odival, você que é autor de Miúdo, o Salvador do Quintal, né, uma obra infantil, mas voltada também para a questão da confraternização, do amor em casa, entre familiares, né? É uma brincadeira que você faz do quintal de uma fazenda. Como é que surgiu a ideia de escrever o Miúdo? Ivone, o Miúdo veio meio que por acaso, com essa roupagem, né? Porque eu escrevia outra coisa, uma história que se passava, ou pelo menos que se iniciava numa fazenda, a história de um menino roceiro, né? E entre as coisas que ele via, passou-se por uma castração de porcos, lá no chiqueiro. E nesse momento bateu aqui dentro, não sei se um desejo, se eu poderia dizer assim, um desejo de fazer um daqueles porquinhos escapar ao sacrifício. Mas como não tinha nada a ver com a história, foi só um pensamento bobo no momento. Mas aquilo me ficou na memória e me levou a escrever então a história de um porquinho. E eu acabei não tratando de castração, aí como você viu, foi a história de um porquinho que tomou outro rumo, né? Um porquinho que daqui a pouco começou a se sentir insatisfeito com o que tinha à sua volta, curioso com o que pudesse haver lá fora, e um dia ele aproveita que ele mede e pensa, aquela fresta ali ainda me cabe, mas se eu deixar para amanhã ou depois pode não caber mais, então tem que ser hoje. Ele sai do chiqueiro e vai ver o que tem lá fora e pronto. Aí ele acaba estabelecendo uma interação com o quintal inteiro, se enche de amigos, né? O legal do Miúdo é que você percebe na história que é assim, é como se fosse uma criança que estivesse entrando na adolescência com curiosidade para conhecer o mundo, né, e conhecer novas pessoas, e de repente ele conhece esse mundo lá fora, né, ele se liberta de uma certa forma e ele vai conviver com pessoas muito diferentes, né, pessoas que ele jamais imaginou que estaria à sua volta. Então, se a gente levar para o lado infantil, a gente percebe isso na sociedade, né? É muito bom isso. E o Miúdo, de repente, ele se torna um salvador do quintal, né? Ele se torna um super-herói. E quando você escreveu essa história dele, voltando ele para um super-herói e colocando ele também com esse convívio com outras espécies do quintal, a galinha, o gambá, você em algum instante fez uma relação animal-pessoa, ou foi assim uma coisa que foi surgindo só mesmo pelo lado da ficção? Não, foi. Eu acabei que me deixei levar pela história. Eu te confesso que eu não tinha, ao principiar, eu não tinha outra ideia que não o porquinho sair dali para conhecer lá fora. Eu não projetava nada do que lhe pudesse acontecer, e foi mais ou menos, eu até disse isso uma ocasião numa sala de aulas, quando um aluno me fez uma pergunta mais ou menos menos complexa, claro, né? Eu disse para ele, olha, parece que o Miúdo me foi contando a sua história. Eu me deixei levar exatamente por cada passo que se dava. Eu não sabia onde é que ia terminar. Inclusive, o título do livro veio exatamente com a última palavra que fechava a narrativa, quando o papagaio, surpreendendo a mim mesmo, apareceu com aquela faixa e anunciando que haveria uma conferência sobre a segurança da família, né, e que seria ministrada pela maior autoridade do assunto, que era o Miúdo, Salvador do Quintal. Isso foi a última coisa que eu escrevi que me veio à cabeça. O Odival Ferreira, ele está em algum dos personagens ou ele está só alheio a tudo isso, só como escritor mesmo? Só como escritor, mas eu me dei muito feliz de ter criado um personagem com
o caráter do miúdo, entendeu? Eu não me vejo ali não, mas eu sou um admirador do miúdo, como de todas as pessoas de boa vontade como ele foi. Muito legal. E é interessante porque há também o macaco, que exerce um papel importantíssimo aqui, inclusive mostrando ao miúdo que não é impossível quando se quer algo, né? A ponto de ensinar o porquinho a subir em árvores, né? Então a criatividade que a gente percebe dentro do contexto, né? Em cada personagem, é uma coisa que a gente vê que você, assim, olhou detalhadamente cada coisa, né? E usou de uma criação bem interessante, porque a criança, ela lê e compreende facilmente que isso aqui é uma linguagem fácil de se entender, né? O miúdo, você aplicou ele em alguma escola? Como é que você trabalhou a distribuição desse livro? Foi o meu primeiro livro, Ivone, e eu quis fazer primeiro um teste com o autor, né? Porque, modéstia à parte, eu tenho um batalhão enorme de amigos em Uberlândia. Eu imaginei, se eu disser aos meus amigos, principalmente em indo visitar esses amigos, que eu escrevi um livro e lhes apresentar, eles vão comprar. Mas eu tenho certeza de que a maioria vai comprar para não destratar o amigo. E daqui a pouco nem vai ler. Então eu fiz um teste. O miúdo ficou pronto, eu o botei numa única livraria e deixei lá, esperando naturalmente o apoio natural dessa empresa especializada do ramo. E exatamente pelo trabalho desenvolvido pela livraria, eu acho que eu posso dizer o nome da livraria. Claro. E é um grande parceiro, meu amigo Marcelo Samora, que eu conheci naquele momento da apresentação do miúdo, é a livraria Proséculo. Então, pelo trabalho natural. A Proséculo é uma grande parceira com os autores exatamente, da região, né? Muito bom. Então, pelo trabalho natural da livraria, pela divulgação junto às escolas, eu tenho a honra de dizer que 10 escolas de Uberlândia, e só foi trabalhado em Uberlândia, 10 escolas adotaram o miúdo. 3 estaduais, uma municipal e as demais particulares. Parabéns. Ou públicas também, porque tem até a ESEBA, que é ligada à universidade, da universidade, né? Então foram 10 escolas que adotaram, outras, o livro passou, houve uma, por exemplo, de quem eu recebi um convite para estar no encontro com uma classe de 6º ano, onde um aluno havia lido o miúdo, comentado na classe, gerou então um convite dele a pedido da professora, e eu estive lá conversando com a classe toda sobre o miúdo. Quer dizer, não houve uma adoção, mas houve uma distinção. Houve o principal, o interesse do aluno em levar o material para a sala de aula, né? Exatamente. Muito bom, ótimo. Então eu me dou por satisfeito com o miúdo, com o trabalho. Parabéns. Que ele desenvolveu aqui fora também. Estamos conversando com o Odival Ferreira, autor de O Miúdo. Voltamos já já com mais espaço editorial.